Abra sua Bíblia em João capítulo 4, vamos ler João capítulo 4, a partir do versículo de número 7. João 4, 7, eu estou usando outra versão hoje, pode ser que pareça diferente, estou usando a Bíblia arqueológica, eu costumo usar a NAA, mas eu esqueci lá na casa do rapaz que foi batizado ontem, e eu estou usando outra Bíblia neste dia. Diz assim João 4, 7. João foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito, foi escrito na virada do século. Diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo? Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo não tenho marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês são samaritanos e adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus olhou para ela e declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela presença do Senhor neste lugar e em nós, presença manifesta. Toca-nos, ó Deus, segreda-nos aquilo que Tu queres e envolve-nos, ó Deus, para que vivamos segundo o querer do coração do Senhor. Influencia-nos, ó Deus, de tal maneira que não resistamos, mas encontremos-nos, ó Deus, como executores do querer do Teu coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto fala de uma mulher que vai até o poço tirar água. Ela vivia em Samaria e os judeus expulsaram todos os judeus que durante o período em que houve o exílio na Babilônia, os judeus fizeram um propósito: eles não se casavam com mulheres que não fossem judias e vice-versa, evidentemente. E quando foram para a Babilônia, os judeus, alguns que ficaram ali em Jerusalém, eles se casaram com outras mulheres, deixaram de ser judeus puros, como eles chamavam. Foram viver, quando voltaram lá da Babilônia, voltaram do exílio, o que fizeram os judeus que retornaram para Jerusalém? Expulsaram para fora de Jerusalém, eles foram viver em Samaria, aqueles que não eram considerados puros. E os judeus
considerados puros, não conversavam com os samaritanos, não se davam, não se entendiam, não paravam para conversar. Jesus olha uma mulher tirando água no poço e ela é samaritana, ou seja, ela é uma judia considerada impura. E aí Jesus se aproxima dela e diz: mulher, dá-me de beber. E ela olha para ele e diz: como sendo tu judeu, falas comigo que sou samaritana? E aí Jesus diz: se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água e eu te daria a água da vida. E a mulher olha para ele e diz: olha, o poço é fundo, o Senhor não tem caçamba e nem corda. Como que o Senhor vai me dar água para eu beber? Jesus disse: se você beber dessa água, você tornará a ter sede, mas se beber da água que eu te der, se fará em você uma fonte que faça com que você salte para a vida eterna e você nunca mais terá sede. E ela disse: então me dá dessa água para que eu não volte aqui no poço para tirar essa água. Então nós, quando olhamos para o texto, o diálogo entre eles, nós percebemos algumas coisas. Deixa eu considerar uma delas. Essa mulher, embora não tenha fotografia dela aqui na Bíblia, em lugar nenhum da história, eu posso dizer duas coisas a você. Era uma mulher muito pobre, mas era uma mulher muito linda, muito linda. Você vai dizer: pastor, não tem nenhuma das duas coisas no texto. Tem sim. A primeira diz que ela está no poço puxando água, e essa era a atividade de uma criada, de uma empregada. E ela estava puxando para ela mesma, então ela era pobre, não tinha empregada. Era muito pobre, concorda comigo? Se bem, nesse caso sim. E que ela era linda, pastor? Que ela era linda também está no texto. Diz que ela casou 5 vezes. Mulher pobre para casar uma vez é um sacrifício. Para casar 5, só sendo muito linda mesmo. Então o texto mostra isso, pelo menos a gente consegue entender essa realidade dentro do texto. Enquanto eles estão conversando, Jesus olha para ela e diz assim: vai chamar o seu marido. É a primeira coisa que a gente pode destacar. Jesus tem plano não só para a esposa ou só para o esposo. Jesus tem plano para a família inteira, para todas as pessoas. Eu lembro quando eu aceitei Jesus em 1980, eu tinha ainda 20 anos de idade. Se você fez a conta, eu tenho 64. Quando aceitei Jesus, ainda fazia a primeira faculdade de engenharia, entreguei minha vida a Cristo naquele período, e eu voltei para casa e eu era o único de toda a família crente em Jesus. E um dia, indo para a igreja, havia um ancião na igreja. Quando cheguei ao pátio da igreja, ele estava lá. E aí comecei a conversar com ele e eu disse: irmão, é muito difícil, porque só eu sou crente em Jesus. E ele olhou para mim, e ele com muita sabedoria, já idade avançada, ele disse: irmão Celso, não se preocupe, porque você é a porta por onde Deus vai entrar na sua família. Eu disse: eu? Ele disse: é, você é só o começo, e Deus vai abençoar toda a sua família através de você. Naquela conversa, naquele momento, era uma tarde, eu estava voltando da faculdade, eu entendi que eu era o princípio, era a porta aberta para Deus entrar na minha família, e muitas outras pessoas foram se convertendo a Cristo. Minha mãe hoje é diaconisa, aliás, hoje pela primeira vez ela voltou depois da cirurgia no fêmur, com 84 anos de idade, hoje foi à igreja com muita emoção. Era a porta para Deus alcançar a família, pessoas. Jesus olha para aquela mulher e Jesus quer alcançar a família dela através dela. Jesus disse: vá chamar o seu marido, porque eu tenho um plano para você e para a sua família. Não é só para você. Você que talvez ainda não entregou a vida a Jesus, pense: será que Deus tem um plano para mim? Eu posso dizer a você sem qualquer temeridade: tem um plano para você e para a sua família, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para o seu pai. Deus tem um plano para toda a sua família. Jesus disse: vai lá, chama o seu marido. E aí Jesus toca no problema principal daquela mulher, e ela diz: eu não tenho marido. Aí Jesus olha para ela e diz: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e agora o 6º marido que você tem não é seu. Vocês não têm um relacionamento que possam dizer que vocês são de vocês. Vocês
um pertence ao outro. Jesus, além de ele querer trabalhar com a família, ele quer resolver os problemas da nossa família. Jesus olha para ela e diz: você disse bem, casamento, o seu casamento não é um casamento. Você precisa verdadeiramente trazer o seu marido para que eu possa abençoar vocês dois também. Quero abençoar você e a sua casa. Eu quero abençoar a sua família. Eu quero abençoar todos os seus. E Jesus vai trabalhar com o principal problema daquela mulher. Às vezes o principal problema da sua casa é outro. Talvez o filho, você não consegue orientar o seu filho, se relacionar com o filho. Jesus está dizendo: venha, você e a esposa, e tragam o filho, eu quero cuidar do filho também. Talvez o seu problema seja: olha, eu não consigo administrar as minhas finanças. Jesus está dizendo: pode vir, traga a sua família, eu vou abençoar você e sua casa. Jesus quer abençoar a casa, toda a família. Mas Jesus também quer abençoar a vida espiritual. Ela olha para Jesus e diz: os nossos pais dizem que neste monte nós devemos adorar, e vocês judeus dizem que o lugar de adoração é lá em Jerusalém. E Jesus olha para ela e diz: mulher, nem Jerusalém, nem aqui neste monte, os que querem adorar o Senhor devem adorá-lo em qualquer lugar, mas devem adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus está dizendo: eu quero resolver o seu problema, o seu e do seu marido. Eu tenho um plano para vocês dois. Eu quero resolver o problema familiar que vocês enfrentam, mas também quero resolver o problema espiritual que vocês têm. Quero abençoar vocês. Vocês dois devem adorar em espírito e em verdade. E aí ela sai, deixa o cântaro e ela sai correndo para a cidade e vai dizer a todas as pessoas, inclusive ao marido: encontrei o Messias, encontrei Jesus. E ela vai retornar trazendo pessoas para poder essas pessoas conhecerem Jesus. Quisera nós todos que nesta noite você saísse daqui dizendo: encontrei Jesus. Ela precisava, Jesus tinha um propósito para ela, e o marido, ela vai buscar o marido. Ela tinha um problema familiar grave, Jesus quer resolver o problema familiar. Ela tinha problema espiritual, e Jesus queria resolver o problema espiritual. Quisera que você essa noite pudesse voltar para casa, dizer à sua esposa, ao seu esposo, ao seu vizinho, dizer: encontrei Jesus. Finalmente encontrei Jesus. Eu sei que não é fácil, porque eu passei por isso aos 20 anos de idade. Voltei para casa dizendo aos amigos, aos colegas: encontrei Jesus e estou mudando de vida. Já se vão 44 anos passados, e graças a Deus por isto. E você? Tem um problema? Deus tem um propósito para você, para toda a sua família. Você tem um problema, uma luta que você está enfrentando? Ele quer ajudar você a resolver. Você quer colocar a sua vida espiritual nas mãos de Jesus? Ele quer fazer isso esta noite.